o desenvolvedor que não gosta de um terminal, não é mesmo? Eu não sou diferente. Quando eu comecei a desenvolver para Magento, a primeira coisa que eu comecei a procurar era ferramentas que me permitissem fazer coisas diferentes ou coisas mais rápidas através do terminal de comando. Se você é usuário do Windows por algum motivo, porque existe algum programa ou alguma coisa que você não consegue, digamos, mudar de sistema operacional para ter um terminal de verdade, tudo bem, você consegue utilizar as ferramentas que eu vou mostrar no Windows. Mas, assim que você tiver uma oportunidade, experimente mudar, experimente utilizar um sistema que realmente tenha um terminal, um Linux ou mesmo um Mac, ok? Vamos lá, aqui eu vou falar do N98. O N98 é uma ferramenta de terminal para Magento que você instala na sua máquina. Uma vez instalado na sua máquina e configurado corretamente, você pode, dentro de qualquer pasta de um projeto Magento, chamar o N98. Ao digitar N98 Made Run, que é o nome do projeto, ou o nome do executável do Made Run, ele vai listar para você todos os comandos disponíveis aqui, ok? Todos os comandos disponíveis para o projeto. Aqui eu vou mostrar apenas os comandos básicos, ok? Ou os comandos que eu utilizo com maior frequência. Um dos comandos que eu mais utilizo no N98 é o comando para listar e trocar a senha de usuários do admin. Então nós temos aqui o admin user, e aí eu posso utilizar aqui admin user list, por exemplo, para listar todos os usuários do admin, e em algumas vezes, quando as pessoas perdem a senha, ou quando eu perco a senha do usuário do admin, eu posso simplesmente vir aqui e resetar a senha. Admin user change password, e coloco aqui o nome do usuário que eu quero trocar a senha. Ok? Dessa forma eu posso trocar a senha do meu usuário. Outros comandos legais, um comando que eu acho bem bacana é o config search. O config search permite que você busque por um valor de configuração. Só que muitas vezes você não lembra aonde que está determinada configuração do Magento. Por exemplo, vamos supor que eu tenha esquecido aonde que eu altero o número de linhas de endereço de um cliente. Então eu posso simplesmente vir aqui, N98 config search, por exemplo, lines, que seria linhas em inglês, né? E ele vai me dizer que lá em Customer Configuration, ou seja, em Sistema Configuração, Configuração de Cliente, Nome e Endereço, eu tenho o Number of Lines e na Street Address. Não sei se você percebeu, ele pega o label da configuração e te traz e te mostra, né, onde que está aquela configuração especificamente. Claro, você também pode fazer isso com o nó inteiro. Então eu quero saber qual que é a configuração atual da minha loja para esse nó. Isso me poupa muito tempo, porque eu não tenho que ficar indo lá, logando no admin, procurando, esperando cada tela carregar. Eu posso simplesmente vir aqui, N98 config get customer /address /street lines. E ele vai me trazer, inclusive, se existe valores diferentes em escopos diferentes. Ou seja, se em uma visão eu tenho valores diferentes de outras visões ou do escopo padrão da minha loja. Outra coisa bastante útil no N98 é o DB Console, que é outro comando bacana que faz você automaticamente logar dentro do MySQL com o usuário, com a senha que está configurado no config.xml da loja e já entrando dentro da database daquela loja. Ou seja, eu já estou logado e já dentro da database daquela loja, ok? Dentro do banco de dados dela. E aqui eu já consigo executar qualquer query ou qualquer SQL aqui dentro. Outro comando legal também que eu acho bem interessante é o logdb. O N98, então o N98 digita aqui dev logdb. Ele vai criar o arquivo, na verdade ele vai modificar o arquivo pdo/mysql.php e vai adicionar vai mudar, na verdade, as variáveis de debug e de log de queries. Dessa forma eu posso simplesmente dar um tail-f nesse arquivo aqui, que ainda não existe, e ele vai me mostrar para mim todas as queries que estão sendo executadas no Magento. Então eu vou aqui dar um F5 aqui na minha loja, ou dar um atualizar na minha loja, para que ele crie esse arquivo, e a partir daí eu já posso dar um tail-f nesse arquivo, certo? Ele vai ler o final do arquivo e vai deixar o arquivo aberto, mostrando para mim qualquer coisa que seja adicionada ao final desse arquivo. Tá? Então dessa forma aqui eu consigo ver todas as queries que estão sendo executadas para carregar qualquer coisa dentro da minha loja. Não esqueça, lógico, de desabilitar, okay? De voltar atrás nessa alteração.
porque isso aqui é um arquivo do core do Magento que ele altera, certo? Então se vier aqui e der um git status, eu utilizo o controle de versão, eu consigo ver que o Magento não, que o N98 alterou aqui o meu pdo/mysql.php, né, alterando essas variáveis. Então, quando você terminar de fazer o seu debug, de fazer a análise do que você está fazendo, simplesmente você volte, apenas digite novamente o comando ou faça checkout desse arquivo, okay? Para ele ficar exatamente do jeito que estava antes. Um outro recurso bacana também do N98 é o sysinfo. Ele mostra as informações básicas da loja. Então, quando eu quero ver apenas qual versão do Magento ou onde que está o diretório de cache, para saber se de repente eu tenho algum problema de permissão com o diretório de cache e ele está salvando em outro lugar, onde que está salvando a session, enfim, as informações básicas da minha loja eu consigo pegar aqui pelo sysinfo e também pelo syscheck, que é outro comandinho que eu acho bem bacana. Além disso, o N98 também possui o syscron run, que permite que eu execute uma tarefa específica do cron, ou seja, eu não preciso ficar esperando ou ter que configurar o cron inteiro da minha loja para executar para testar, né, um método ou uma cron específica. Outra dica legal aqui também para o N98, se você tiver dúvida sobre qual é o comando ou qual é a sintaxe do comando, apenas parcialmente, você pode simplesmente digitar sys e ele te dá, por exemplo, todos os comandos que seriam comandos de sistema, certo? Uma outra coisa bem bacana também que eu gosto do N98 é a questão de exportar um atributo. Então eu consigo aqui na parte de atributos, deixa eu achar, então aqui, ó, dev setup script attribute, eu consigo setar, ou melhor, eu consigo exportar o script de setup que eu utilizaria num install de um módulo. Para que serve isso? Às vezes a gente quer criar um atributo novo, né, na nossa loja e quer fazer isso via módulo, né, que é o jeito correto de se fazer. Ou seja, eu crio um módulo que no install desse módulo eu tenho um setup, ou seja, um install, né, para um atributo específico, um atributo que eu criei, por exemplo, no painel. Então vamos lá, eu criei um atributo, por exemplo, um atributo de produto, eu criei o atributo, um atributo embalagem para o produto, por exemplo. Então eu posso vir por aqui e exportar aquele atributo. Então N98, dev setup script attribute, ele vai me dizer como é que é a sintaxe do comando, né? Catalog underline product, ok? E ele me exporta o setup, ou seja, eu simplesmente posso pegar isso aqui, colar dentro do meu install do meu módulo, né, e eu já tenho o install exatamente do jeito que eu criei no painel. Sem ter que ficar me preocupando, putz, qual que é o type, qual que é se ele é global, se é visível, se é filtrável, se não é, enfim. Ter que ficar replicando aquilo no código. Então, Magicento, olha só, eu falando do Magicento de novo. Então, o N98 ele já faz isso para mim, tá? Outros recursos aí do N98 também estão disponíveis na própria página do N98 no GitHub. A instalação do N98 é bem simples, tá? Tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux, a instalação é praticamente a mesma coisa, tá? É só seguir as instruções, meia dúzia de comandos, na verdade 2 ou 3 comandos diferentes, você já tem o N98 instalado, ok? E o que é legal também do N98 é que, diferente de algumas outras ferramentas, o N98 ele é atualizado com certa frequência. E para você manter ele sempre atualizado, basta digitar N98 self-update. Opa! Self-update. Ele vai lá e já faz download da última versão do N98 para você, tá bom? Então aproveita bastante e dá uma estudadinha também no N98. Facilita bastante a sua vida, facilita bastante a nossa vida. Até a próxima. Grande abraço.